Lucas capítulo 15, versos 11 a 24, diz assim o texto. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel nos dedos e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram, aliás, a regozijar-se. Amém? Pai, muito obrigado por esta noite. Te louvamos por tudo aquilo que já foi feito aqui, Pai Santo, e tudo que nós fizemos e estamos para fazer. Ó Deus, seja a introdução deste culto, os cânticos, o louvor, a palavra, até o momento, Senhor Deus, onde estaremos tendo a comunhão, ó Deus, nos alimentando. Pai Santo, que tudo conforme o ensino de sua palavra, ó Deus, esteja sendo feito para a tua glória. Deus, em nome de Jesus, alimenta-nos nesta noite, ó Deus, através de sua palavra. Fala-nos ao nosso coração, nos dê a instrumentalidade, ó Deus, segundo, ó Deus, o propósito do Senhor. Fique conosco, dando-nos, ó Deus, a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Podeis assentar. Eu gostaria de analisar com os irmãos nesta noite o papel de um pai à luz do pai do filho pródigo. Analisando o papel de um pai à luz do pai do filho pródigo. Meus irmãos, hoje em todo o país, provavelmente fora dele, estou dizendo fora dele porque eu não sei, meu cunhado me mandou uma mensagem, ele está na Irlanda me desejando o Dia dos Pais. Então eu não sei se lá fora também tem essa comemoração, mas hoje se comemora o Dia dos Pais. Um dia em que devemos olhar com cuidado e com sensibilidade para o papel exercido pelo homem dentro de sua casa. Portanto, eu quero fazer aos homens, nesta noite, um convite para juntos analisar esse papel que nos foi dado pelo Senhor. Pois, ao exercermos esse papel, existe dentro da nossa casa alguém que nos espera, que são os nossos filhos. Nos espera, e muitas vezes essa espera, ela vem com muitas perguntas, e precisamos ter a resposta para essas perguntas. E no cumprimento desse papel, de guardar a nossa casa e os nossos filhos, precisamos estar atentos principalmente às situações que estão acontecendo ao nosso redor. Precisamos ter da parte do Senhor a orientação correta aos nossos filhos, que muitas vezes se sentem o quê? Perdidos, principalmente quando estão e entram na fase da adolescência. Precisamos ter a palavra correta para os nossos filhos.
E eu quero dizer para os irmãos que hoje em dia não há essa preocupação na sociedade a qual nós fazemos parte. Não há muito essa preocupação, inclusive essa preocupação tem se tornado raro nos nossos dias. Quando muito, temos tido conhecimento de pais que põem até mesmo seus filhos em risco. Nós podemos analisar isso nos mínimos detalhes. Eu observo muito, principalmente quando eu estou na rua. Antigamente, as mães e até mesmo os pais, principalmente os pais, quando ia pela calçada com seus filhos, a tendência daquela época era colocar os nossos filhos ou os filhos de quem está andando na calçada para dentro da calçada. Hoje se vê ao contrário. Os filhos andam para a rua de mãos dadas com os pais e o pai está ali, na beirada da calçada. Então, nos mínimos detalhes, nós vemos hoje a negligência até de pais que, tendo a cadeirinha do bebê com um carro de 4 portas, é capaz de tirar o seu filho do lado da rua. Ao invés de dar a volta e tirar o seu filho do lado da calçada, que é o lado mais correto e seguro. E vamos dizer assim, para a carga tão preciosa que os pais muitas vezes tiram de dentro do seu carro. Eu já vi acontecer de pais tirar os seus filhos de dentro do carro, mesmo que não seja saindo da cadeirinha, e vir um maluco e sair atropelando o pai com o filho, com tudo, e levar embora. Então hoje não existe mais essa preocupação. Eu não estou olhando para a segurança do meu filho, e sim para o meu conforto. Por quê? Por que eu tenho que dar a volta do lado da calçada para tirar o meu filho, sendo que eu tenho uma porta logo atrás de mim e isso é fácil? Eu tiro o meu filho ali e vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, o que nós temos visto hoje é pais colocando os seus filhos em risco e muitas vezes tentando contra a vida dos seus próprios filhos. Eu já cheguei a comentar em outras situações aqui, que lá em Belo Horizonte, um homem estava praticando Cooper em volta da orla da Lagoa da Pampulha, e ele viu uma sacola preta movimentando entre ali aqueles aguapés, né? E quando ele desceu para ver e rasgou a sacola, era uma criança recém-nascida jogada dentro da água. É o ambiente, é a sociedade que nós estamos vivendo. O capítulo 15, que acabamos de ler, pelo menos uma parte dele, vai nos apresentar e coloca diante de nós 3 parábolas aí. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e esta, a do filho pródigo. Uma parábola, meus queridos, a qual nós estamos muito familiarizados com ela. Existem pessoas que usam essa parábola para justificar a realidade do desviado, da pessoa que se desvia da presença de Deus. Mas que o desviado vai voltar. É a aplicação mais comum que é dada a essa parábola. Mas a parábola nada mais é que uma história terrena que representa a realidade de uma vida celestial. Pois estamos diante de algo que Jesus está expondo, falando a respeito da semelhança do reino de Deus. O reino de Deus será semelhante a um homem que, tendo ovelhas sob sua responsabilidade, 100 ovelhas, e ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que perdeu a sua dracma, e ela faz ali o movimento nos móveis da casa, e vai à casa da casa, e se esforça para achar aquela dracma. E todas as 2 parábolas, no final, dizem que eles se ajuntam com seus conhecidos e festejam pela ovelha que foi achada, pela dracma que foi achada. E Jesus também, não diferente das últimas, das 2 parábolas, vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos, e ele começa a entrar na parábola do filho pródigo. Bom,
Então nós estamos diante de uma história que possui aí um adjetivo para um rapaz. O adjetivo aí é o quê? Pródigo. Originalmente, essa palavra ela é transmitida, ela vai transmitir o sentido de uma extravagância descuidada. Mas na aplicação do original, a palavra pródigo, ou o termo pródigo, ou o adjetivo pródigo, ou a pessoa pródiga, é aquele que age de uma forma extravagante, além dos limites. Mas quando nós trazemos esse termo, ou esse adjetivo para o nosso idioma, vai nos dar aí o entendimento de uma situação, de um comportamento semelhante. Ou seja, vai identificar uma pessoa que é esbanjadora, que é gastador. Mas também, dentro do nosso idioma, no português, a palavra pródigo também pode significar generoso. Uma pessoa generosa, uma pessoa magnânima, uma pessoa abundante em distribuir aquilo que tem. Inclusive tem um escritor do nosso século, chamado Timothy Keller, ou Tim Keller. Ele é um teólogo e um pastor presbiteriano, e também um apologista cristão. Ele vai usar esse último significado da palavra pródigo para dar um título ao seu livro. O livro cujo título é O Deus Pródigo, onde ele expõe a face generosa de Deus em amar e abençoar o seu povo. Portanto, vale dizer aqui, meus queridos, que o título, a parábola do filho pródigo, não foi divinamente inspirado. Ou seja, isso significa que esse título não consta no texto original, na palavra que está na sua mão, no Evangelho de Lucas. Sendo então atribuído à parábola esse título tempos depois. Talvez esse não seja o título mais apropriado para o foco da parábola, podemos dizer assim. Porque fala muito mais do pai do que do filho. Se os irmãos forem fazer uma leitura, e a leitura que nós devemos fazer em relação à palavra de Deus, chama-se a leitura detida, estando atento aos detalhes, os irmãos verão que a parábola, ela vai falar muito mais das atitudes do pai, porque foram atitudes de reconciliação, atitudes de restauração, não somente do filho pródigo, mas principalmente não deixando de lado o filho mais velho. Então, alguns autores, alguns teólogos, no decorrer da história, eles arriscaram a dar alguns títulos diferentes do que está registrado na parábola, ou, aliás, na Bíblia, dizendo que essa parábola poderia ter também o título de a parábola do pai que espera, ou a parábola do pai pródigo, ou o amor pródigo para um filho pródigo. Bem, mas nós estamos diante da parábola do filho pródigo. E essa parábola vai representar um filho de Deus e o seu relacionamento com o Pai Celestial. E é aos homens nesta noite que eu quero me dirigir, principalmente aos homens. Apesar que existem mulheres aqui na nossa igreja que exercem também a função de pai, por causa da ausência do pai. Então essa parábola vai falar a respeito de um filho que se relaciona com o seu pai celestial. Por isso nós precisamos observar algumas características do pai do filho pródigo, porque são características necessárias ao exercício do nosso papel enquanto pais. Precisamos observar isso. E a primeira que eu gostaria de trazer e dizer para os homens aqui nesta noite, para nós homens, é que o pai, ele é provedor da família. E como provedor, ele é o responsável perante Deus pelo bem-estar de sua família, de sua casa. Como pai, ou como pais, nós precisamos, meus irmãos, precisamos perceber. E a palavra perceber aqui não é simplesmente olhar, observar, mas é absorver o que está ao nosso redor. Porque como provedores da nossa família, somos responsáveis, assim como foi dito aqui no início, pelo presbítero Alex. Somos responsáveis por representar Deus dentro da nossa casa. É necessário termos esse cuidado.
É necessário termos essa percepção dentro da nossa casa, viu? Homens de Deus, homens aqui presentes, homens que são tementes a Deus e que conhecem a palavra de Deus, somos responsáveis pelo equilíbrio, pelo cuidado e pela saúde da nossa casa. Precisamos estar atento a isso. Um homem que trabalha e que sustenta a sua família, ele precisa ter essa sensibilidade para desempenhar o papel, tão bem o papel que Deus lhe deu, como provedor de sua casa. Porque se negligenciarmos essa posição que o Senhor nos deu, Paulo, ele vai nos alertar sobre essa negligência, quando ele conversa isso com seu filho Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8. Ele vai dizer assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. João Calvino, acerca desse texto, ele vai nos trazer algo interessante. Ele vai dizer que aqueles que não se importam com nenhum de seus parentes, e especialmente com os de sua própria casa, negaram a fé. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo dentro da nossa casa. O pai, ele tem a palavra da lei dentro de casa. A maioria das vezes é na palavra do pai que a esposa vai se refugiar na educação de seus filhos. Mas se ela não tem isso dentro de casa, o lar está fadado à ruptura. Precisamos saber, principalmente nos dias de hoje, o que os nossos filhos têm aprendido na escola, com quem os nossos filhos estão andando, quem são os amigos dos nossos filhos, se os nossos filhos estão sendo influenciados ou nós estamos ensinando os nossos filhos a influenciar a outros. E ele vai dizer mais acerca desse texto. O reformador francês, ele vai dizer assim: pois nessa prática, que prática é essa? De negligenciar a provisão na nossa casa. E ser provedor, meus irmãos, não é só levar coisa de comer, ou de comer para dentro de casa, não. Ou pagar as contas, é estar presente, é participar, é dar força, é prover a segurança. Esse é o nosso papel. Ele vai dizer, porque nessa prática, na prática de negligenciar o exercício desse papel, nessa prática não há piedade, nessa prática não há vida com Deus. Quando uma pessoa deixa de lado os sentimentos da humanidade, ou os sentimentos humanos, o qual a pessoa tem, porque eu estou me dirigindo a humanos aqui, fica uma pergunta. Ele vai fazer essa pergunta: será que a fé que faz de nós, Calvino dizendo, filhos de Deus, nos tornaria piores do que animais brutos? Tal desumanidade é desprezo aberto contra Deus e negação da fé. Portanto, meus irmãos, ao ter recebido de Deus essa incumbência, deve haver um compromisso sincero daqueles que exercem esse papel. O Rodrigo Mussolini trouxe uma crítica a uma pastora na internet, porque essa pastora vai dizer que mulher está atrás de homem alfa, homem macho. Mas o que está acontecendo hoje? Os papéis estão se invertendo, e esse homem alfa, esse macho alfa, está passando a mão no avental, indo para a pia e para o fogão. Não que isso seja vergonhoso para o homem, ou que ele não deva fazer, mas ele está fazendo isso negligenciando o outro papel, que é o papel da educação, o papel da lei, o papel do ensino da palavra na sua casa. Precisamos olhar para o exercício desse papel com um compromisso sincero, principalmente por parte daquele que buscou a paternidade. Deus não te obrigou a ser pai. Mas se você é pai,
Exerça esse papel para a glória de Deus. Em segundo lugar, o pai, ele é o provedor de uma herança para os seus filhos. Hoje eu tenho ouvido pessoas dizer, eu não vou deixar nada para os meus filhos, não. Eu vou gastar é tudo. Os meus filhos que se virem. Mas é palavra de Deus. Os pais entesouram para os filhos, e não ao contrário. O homem de bem, diz Provérbios no capítulo 13, verso 22, deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Um homem ou um bom pai quer deixar uma herança para os seus filhos, seja ela física ou espiritual. Joseph Benson, um pastor metodista do século XVIII, ele vai afirmar que um homem que faz bem ao seu patrimônio segue o caminho certo para estabelecer sua posteridade por muitas gerações. Se eu cuido bem do patrimônio que eu adquiri com meu suor, eu estou estabelecendo a minha geração ou a minha posteridade por gerações. Agora, se eu não administro bem os meus bens, vamos dizer assim, o meu patrimônio, eu vou deixar dívida para minha família e dor de cabeça para minha esposa. O que eu vejo de homens que negligenciam o registro do seu imóvel, vamos falar da minha área, né? É que quando o marido morre, a mulher vai ter que fazer um inventário com os filhos, e está lá o terreno que ela mora, ela vai ter que obrigatoriamente fazer o inventário, porque houve a morte, o óbito, e aí tudo que estava no nome dele vai ter que ser registrado. E hoje, meus irmãos, para se registrar um imóvel no Brasil é muito difícil. No mínimo, 30 salários para se registrar um imóvel. Por isso que existem no Brasil cerca de 90% de imóveis sem registro. Então é necessário que haja planejamento dentro da nossa casa. É muito bom adquirir um imóvel? Sim. Mas o mercado imobiliário diz que o dono do imóvel é aquele que registra. Porque na hora da venda é necessário oferecer para o cliente comprador uma segurança jurídica. Será que quem está me vendendo é realmente o dono? Será que não pode aparecer a possibilidade de um dono, aí um pseudo-dono aparecer e me dar dor de cabeça? Não, não vai aparecer, porque o terreno, a casa está no meu nome, tudo registrado. E aí não vai haver dor de cabeça, e ao contrário também vai acontecer. Se por acaso acontecer da esposa vir a óbito, tudo tem que ser feito em vida. Esse é um cuidado que o homem da casa tem que ter. Quando acontece o contrário da má administração, a riqueza do pecador, daquele que não considera nada além de suas próprias concupiscências e prazeres pecaminosos, sua herdade ou seu patrimônio será transferido de sua família para uma outra que seja verdadeiramente virtuosa. E aqui eu quero trazer um dado para os irmãos. Vamos sair daqui da propriedade residencial e vamos passar para a propriedade empresarial. Você que é dono do seu próprio negócio. Olha, um dado de 2019, coisa recente, do Brasil, 75% das empresas brasileiras, quando passam para os filhos, 75% dessas empresas fecham. Por quê? Porque o dono, aquele que era dono, não ensinou o seu filho a administrar a empresa que tanto lhe custou. Nós temos uma empresa famosa lá em Minas, eu não sei se já chegou até vocês essa notícia, porque é antiga, chamada Mesbla, que é a mesma, trabalha no mesmo ramo aí do proprietário da Havan. Uma loja de departamentos, tinha de tudo, moda, eletroeletrônico, tudo. Vocês conhecem a Havan, assim era a Mesbla. Quando o pai morreu e a empresa passou para o filho, menos de alguns anos, o Império Mesbla foi destruído.
Porque ao invés, aliás, do proprietário da Mesbla colocar o seu filho como office boy, para ele começar lá embaixo, para ele saber quanto é que custou o suor e o sangue do pai que construiu, não, eu como pai vou colocar o meu filho como vice-presidente da empresa. Ele vai estar lá em cima sem saber o quanto é que custou para o pai chegar lá em cima. Então, o que aconteceu com a empresa? Foi destruída. E aí, nós fazemos diante disso uma outra pergunta: que tipo de herança ou legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Podemos ver isso quando analisamos o tratamento que o pai dá aos seus 2 filhos. E aí nós vamos entrar de forma a esmiuçar o texto, quando olhamos para o filho mais velho, e nós não lemos aí os versículos de 25 a 28, depois você lê lá, mas essa história é uma história conhecida, porque nesses versículos nós temos aí a realidade, ou somos apresentados ao filho mais velho. E eu quero dar um título a esse filho mais velho. Ele era o filho pródigo primogênito. Ele nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo ao pai. Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença de seu pai. Se o filho mais novo se perdeu saindo de casa, o filho mais velho se perdeu dentro da própria casa. E isso é triste, ter um filho perdido dentro de casa, sem ter o que fazer, sem ter algo a que se pegar, um foco. Que coisa triste, terrível, ter um filho perdido dentro de casa. Mas aí, o pai que é você, pai que sou eu, pai que somos nós, ele entra mais uma vez para resgatar não somente aquele filho que saiu distante de casa, mas para resgatar o seu filho mais velho que estava perdido dentro de casa. Pois nas palavras do filho mais velho, vemos que ele encarava o relacionamento com o pai na base da recompensa. O texto vai dizer que ele responde ao pai diante de uma realidade que estava diante dele. O texto diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, guarde isso, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu mandas matar para ele o novilho cevado? Lucas 15, 29, 30. O filho mais velho, ou no contexto judaico, o filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança. Ou seja, eu vou pegar toda a herança, dividir por 3, e se eu divido por 3, 2/3 são do filho mais velho. Se tiver mais filhos, cada um se vire com aquela única parte que ficou, vai ser dividida. Mas o filho mais velho recebe a maior parte, a maior fatia. Então ele tinha direito, mas estava mais preocupado com o simples novilho. Ele era um filho, mas se enxergava como um empregado. No original, ele diz algo como: estive trabalhando como escravo para você, ou para o Senhor, e o Senhor nunca me deu um novilho para comer com os meus filhos, ou aliás, com os meus amigos. E nisso ele também tentava se auto-justificar, dizendo que nunca desobedeceu às ordens do pai. Mas este filho mais velho, ele não entendia que de um filho se espera mais do que uma simples obediência. Ele não havia entendido que diante de um pai tão bondoso, nada do que tinha feito poderia impressionar. Porque esse filho mais velho, meus irmãos, ele estava simplesmente preocupado com as posses do pai, que consequentemente eram suas. Ele não amava o pai, apenas queria a sua fortuna. Ele não se preocupou com a dor do pai quando ele ficou sem seu filho mais novo, nem mesmo com o irmão que se foi.
Vocês já viram isso acontecer? Nós temos visto aí nos nossos dias famílias tão pequenas, com problemas tão ínfimos, mas com problemas também tão sérios, aonde não há importância para a autoridade do pai, para a autoridade da mãe, ou o valor que um irmão tem. Mas sabe quando nós valorizamos isso? Quando nós perdemos, quando se vai. Nós precisamos valorizar agora, enquanto estamos perto, enquanto estamos tendo, porque depois que foi embora, não tem como mais valorizar. Então nós precisamos entender isso, precisamos buscar de Deus a compreensão que este pai teve para encaminhar o seu filho mais velho, que esteve sempre ali com ele, mas que no fundo estava mais preocupado com um simples novilho do que com o próprio irmão que foi recuperado. Quando aquele pai se dirige ao seu filho, dizendo: meu filho, ele está querendo dizer: meu menino, meu filho, há tanto tempo você está comigo, tudo que eu tenho é seu. Você precisa compreender isso. Como estamos nós dentro da nossa casa? Como está o seu filho? Os seus filhos, principalmente o seu primogênito ou a sua primogênita, como está? Quem tem andado com ela ou com ele? Quais são as interrogações e as lacunas que andam e que permeiam o coração e a mente do seu filho? Você, pai, é necessário fazer essa pergunta. Sabe por quê, irmãos? Porque nem sempre importa muito o que vamos como pais entesourar para os nossos filhos, mas sim como temos preparado os nossos filhos para administrar aquilo que nós estamos deixando para ele, seja uma herança física ou seja uma herança espiritual, porque o que importa não é o que estamos deixando, mas sim o caráter que estamos formando dentro da nossa casa com os nossos filhos. Com o filho mais novo, nós já conhecemos aí a história. Quando nós nos detemos à leitura do texto, aquele moço estava diante dos porcos, e ele, caindo em si, diz o texto, disse que os trabalhadores da casa de seu pai estavam melhor do que ele. Eu vou para a casa do meu pai, porque lá os trabalhadores estão sendo melhor, ou estão em melhor condição do que eu. Eu vou reconhecer o meu erro. E eu vou buscar o pai. Não importa se ele vai me tratar como filho, ou se ele vai me tratar como empregado. Mas se nós olharmos para o texto, os irmãos vão perceber que no versículo 21, 22 e 23, nós vamos ver que no momento que ele tem contato com o pai nem deixa ele falar. Pai, trata-me como um dos seus empregados. Ele não fala isso. Ele treinou anteriormente: eu vou diante do meu pai e vou falar com ele: pai, pequei contra os céus diante do Senhor, trata-me como um dos seus empregados. Quando ele chega para falar com o pai não permite que ele termine a fala. E é justamente essa fala aonde ele quer ser tratado como seu empregado. E muitas vezes isso tem acontecido dentro da nossa casa. Pais cujos seus filhos estão sumidos de casa, e eles precisam administrar essa recepção entre o filho que está dentro de casa e o outro que foi embora. O outro que foi embora voltou, estava sumido. Ele voltou. E eu preciso encaminhar aqueles que ficaram dentro de casa a tratar com parcimônia aquele que voltou. Esse foi o tratamento dado pelo pai do filho pródigo ao filho mais velho. E depois ele trouxe o filho mais novo e restaurou o filho mais novo. Colocou nele vestes novas. Foi até aquele filho e abraçou, não importando a sua sujeira, sua condição miserável. E nessa parábola nós vemos Deus
nos recebendo em sua presença, não importando a nossa condição miserável, as nossas vestes sujas pelo pecado, nos recebendo em sua presença e matando o cordeiro cevado, tipificando aqui a Cristo como aquele que morreu por nossos pecados, nos dando a vida eterna, recebendo-nos em sua presença, restaurando-nos, para que pudéssemos retornar à presença do Pai, porque nos afastamos em detrimento ao nosso pecado, como resultado do nosso pecado. E concluindo, irmãos, eu quero dizer para você, pai, não se esqueça do seu papel primordial. E novamente, repetindo o que foi falado aqui no início, porque esse papel é o de exatamente representar Deus perante seus filhos. E aí vai de novo uma pergunta: qual é o Deus que você tem apresentado para o seu filho? Precisamos ser sacerdotes diante da nossa família, ensiná-los sobre Deus com a sua palavra, apresentando a palavra de Deus. Mas para que pudéssemos, ou para que venhamos exercer isso, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Como é que está, e eu vou dizer de novo, nunca vou me cansar, como está você com a leitura da palavra? Como você tem crescido no conhecimento e na graça? Precisamos nos abastecer. Jeremias, no capítulo 29, verso 13, ele vai nos fazer um desafio. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa seu filho saber quem é você. Deixa ele participar da sua vida. Seja ele um menino ou uma menina. Ensine o seu filho a perdoar assim como você perdoa. Ensine o seu filho a ler a palavra assim como você lê a palavra. Que nossos filhos sempre saibam que tem um Pai no céu que sempre será fiel e verdadeiro nos momentos de maior adversidade. Ensine o seu filho a dar importância à causa do Evangelho, como família cristã que você possui. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus.